saber em relação à cruz da morte? O que a gente pode notar é que, assim, primeira coisa, não se apegue só a um indicador. Nunca baseie sua vida, nunca baseie seu sistema operacional somente em um indicador. Um indicador não é mágico, não existe um indicador mágico, aquele indicador que vai mudar a sua vida. Não existe, porque se existisse, todo mundo seguia ele, todo mundo estava milionário, feliz, acabou. Então, não existe um indicador mágico. O que você tem que buscar é uma confluência de sinais e justamente conseguir misturar essa análise gráfica com a análise fundamentalista, ver os sinais dos gráficos, ver os sinais fundamentalistas, conseguir enxergar a maioria de sinais que você acha que são assertivos, que você acha que historicamente foram assertivos, e tirando um padrão de confluência desses sinais, ou seja, o que a maioria desses sinais te apontam, você tem uma probabilidade maior que um determinado evento aconteça. Então, sendo muito sincero, desse todo estudo que a gente fez, eu vi que o padrão mais interessante, o padrão mais assertivo disso foi o Golden Cross um ano e meio antes do próximo ciclo de alta. Então esse Golden Cross, com certeza, dentro desse estudo, foi, para mim, o sinal mais assertivo. A Cruz da Morte, eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, no Corona Dump aqui, a Cruz da Morte indicou aqui embaixo. Aqui, pega bem no dia aqui. Indicou aqui $5 mil, $3 mil. Se você entrasse vendido aqui por causa da Cruz da Morte, hoje você ia estar, nem sei quanto você ia ter perdido, né? Porque, enfim, a queda ela não tem limite. Você pode perder infinito. A não ser que seja estopado porque você precisa de margem, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas, assim, você vai me dizer, então, que essa Cruz da Morte aqui foi ótimo sinal. Entrar vendido aqui nesse momento. Você tá entrando vendido em $5 mil. A gente tá em 30. Eu duvido você ter saúde e liquidez para aguentar toda essa Cruz da Morte aqui. Provavelmente você já ter estopado, já ia ter perdido dinheiro. Então, assim, essa Cruz da Morte aqui foi falha. Essa Cruz da Morte aqui também foi falha. A Cruz da Morte, sinceramente, sim, a gente teve Cruz da Morte assertiva. Agora eu vou entrar exatamente no padrão que eu notei de Cruz da Morte, que aí sim foi um padrão assertivo que eu já falei para vocês nesse vídeo. O único padrão aqui realmente que eu vi assertivo de Cruz da Morte foi realmente esse padrão de Cruz da Morte, fake Golden Cross, e aí sim a segunda Cruz da Morte indicando um possível bear market. Foi o que a gente viveu no ciclo de 2017 e o que a gente viveu no ciclo de 2013. Foi exatamente esse padrão aqui, ó, Cruz da Morte, fake Golden Cross, e aí sim Cruz da Morte confirmando. Então, transpondo para o ano de 2021, o que eu posso concluir é que se a gente tiver uma Cruz da Morte, um fake Golden Cross, e aí sim a segunda Cruz da Morte, aí sim pode ser muito perigoso, porque foi um padrão de ciclo passado. Sempre que isso aconteceu, foi o carimbo pro bear market, então fiquem atentos a isso. Mas assim, o que a gente vai viver agora é a primeira Cruz da Morte, então ainda tem que se construir esse padrão, Cruz da Morte, Golden Cross e segunda Cruz da Morte. Só que também nós podemos ter o quê? Um Golden Cross assertivo aqui. Então, o Golden Cross ele só existe com a Cruz da Morte, porque você não consegue ter um Golden Cross se primeiro ele não cruza para baixo. A média móvel de 50 dias, que é a média móvel vermelha, ela não consegue cruzar para cima da azul, que é o Golden Cross, sem antes ela vir para baixo. Então a gente só pode ter o Golden Cross se a gente tiver uma Cruz da Morte. Então, sim, eu vejo essa média móvel vermelha aqui caindo, e aí essa média móvel aqui azul mais estável. Então a gente vai ter uma Cruz da Morte. E aí, o que eu espero que aconteça é o Golden Cross. Aí sim a média móvel vermelha passar azul. E aí nesse momento aqui que a gente tem esse Golden Cross aqui, é que vai dizer tudo pra mim. A gente vai ter a retomada de preço pelo Golden Cross, ou se a gente sim, aí sim, na segunda Cruz da Morte, se a gente vier de novo abaixo depois do Golden Cross, aí vai ficar um padrão bastante perigoso, porque como eu acabei de mostrar pra vocês, foi o que aconteceu em 2013 e 2017, ou seja, depois, na verdade, foi o que marcou o bear market do ciclo de alta de 2013 e do ciclo de 2017. Então, eu não tenho grandes conclusões para falar sobre a primeira Cruz da Morte, a não ser que a gente tem que esperar para ver esse padrão se formar, a gente tem que esperar esse Golden Cross voltar aqui, e aí sim, na segunda Cruz da Morte vai ser a chave. Se a segunda Cruz da Morte acontecer, vai ser o padrão dos ciclos anteriores, e já falando, eu não vi em nenhum lugar do mundo alguém ter essa conclusão, tá? Eu acabei de ter nesse vídeo, gravando aqui com vocês, eu notei esse padrão, e eu não vi outro analista que notou esse padrão
Então eu acredito ser a primeira pessoa até no mundo que trouxe esse padrão aqui de Cruz da Morte, Fake Golden Cross e segunda Cruz da Morte para início de bear market, para carimbar esse bear market. Então guardem essa informação com vocês, é uma informação muito útil que a gente viu que os 2 últimos ciclos foi assim. Então essa primeira Cruz da Morte ainda não significa nada para mim, é óbvio que a curto prazo o preço pode cair, mas tudo bem, isso não significa um carimbo do bear market, porque não foi assim que a gente notou nos anos anteriores. Mas o Golden Cross acontecendo e a segunda Cruz da Morte acontecendo, aí sim é um padrão que a gente pode carimbar esse bear market. Pelo menos foi assim no passado. É um padrão que vai aumentar a probabilidade, na verdade, de que esse bear market tenha iniciado. Mas tem muita água para rolar ainda então. A gente só tá prestes a fazer a primeira Cruz da Morte, então tem muita água para rolar. A gente tem que esperar para ver como esses preços vão se desenvolver e se a gente vai ter então essa segunda Cruz da Morte ou não. Mas também guardem informação com vocês sobre esse Golden Cross que acontece sempre próximo ao halving. Essa informação pode ser muito útil, pode ajudar muito vocês no próximo ciclo de alta em 2024. E mais uma vez, vocês podem me agradecer muito em relação a isso lá em 2024.